A gente vai assistir uma aula com a doutora Michele Haris, que é do grupo de doenças colestáticas da USP, tá? Doenças metabólicas e autoimunes da USP. Conheço a Michele já há um bom tempo, a gente trabalhou juntas no transplante em São Paulo, e aí aproveitei para sempre pedindo um favor para alguém dar uma aulinha para enriquecer a nossa E residência. quando eu fui interno lá no servidor, a Michelle era da clínica médica lá, era residente de clínica. Da clínica médica ou da É, gastro? da clínica, Da da clínica? clínica, no meu internato Nossa, lá. Rafa, eu lembrava disso? Em Jura? 2005 Ah, eu fiz o no seu internato lá. internato, No meu legal. internato, é. Ai, tô velha! Pois é, porque eu ainda fiz gastro lá e fiquei lá como assistente muitos anos, assim, em minha casa, na verdade. Sim, da época do Briga você ainda estava lá, né? Tava, é. Acabei saindo em 2016 de lá. Fiquei de assistente lá de 2009 a 2016. Entendi. Bom, Michele, Então, tá então, bom. agora Vamos começar, gente. Boa noite. É, eu vou fazer uma aula um pouco conceitual, mas eu vou abordar, na verdade, alguns espectros fenotípicos que eu acho que valem mais a pena para a gente que trabalha com hepatologia clínica do adulto. É claro que, falando de colestases genéticas, existem muitos espectros que estão relacionados a doenças que são manifestadas na fase neonatal, pediátrica aí, né, primeira infância, mas eu acho importante a gente conversar sobre isso, mas aí a gente vai acabar discutindo um pouco mais as apresentações do adolescente, jovem, enfim, do adulto. Mas a gente vai conversando, eu acho que, como é um número pequeno, vocês podem me interromper, tá? Acho que podem ficar à vontade. Então, vamos lá. Boa noite, né? Primeiramente, a todo mundo. Tá passando? Peraí, passou. Acho que está lento. Então, como definição, né, extremamente básico, a gente tem, quando a gente tem colestase, a gente tem uma disfunção na formação e no fluxo biliar. Lembrando que essa disfunção começa ali no nível hepatocelular. Então, a gente tem alteração na formação desde da produção dos sais biliares, né, e com isso a gente vai ter também pode ter alterações também no transporte desses sais biliares para o canalículo biliar e, mais grosseiramente, quadros obstrutivos, quando a gente tem compressão, obstrução de ductos biliares maiores. Laboratorialmente, a gente tem como definição a elevação da fosfatase alcalina 1,5 vezes e gama-GT 3 vezes o limite superior da normalidade, seguindo aí a sociedade europeia, que é o que a gente acaba gostando um pouco mais. De manifestação clínica, na fase assintomática de qualquer colestase crônica, a gente não encontra sintomas. O que a gente vai acabar fazendo é um diagnóstico por alteração de exames laboratoriais, né, ou um check-up, ou um exame por qualquer outro motivo, a gente detecta essas alterações laboratoriais. Clinicamente, quando a gente tem um quadro de colestase crônico, a gente vai ter o prurido, que aqui na colestase genética é uma coisa que a gente tem muito relevante, o prurido é uma queixa muito comum, a fadiga, a dislipidemia, xantomas, osteodistrofia, esteatorreia em muitos quadros aqui, e a icterícia, ela geralmente, nas colestases crônicas, ela vai aparecer tardiamente, ou seja, quando a gente tem uma doença já crônica avançada, por exemplo, nas PFICs, vai aparecer em quadros dos meninos já cirróticos. Mas nas colestases recorrentes, ela vai aparecer em surtos, mesmo sem lesão propriamente dito, né? Então, quando a gente considera uma colestase crônica, é quando a gente tem essa alteração laboratorial, pelo menos por 6 meses, de forma persistente. O que eu acho importante a gente ter em mente a topografia da ocorrência da alteração ou do insulto, né? Então, a gente tem um quadro de colestase intrahepático, a gente sempre vai pensar em vírus, em drogas, em cholestases genéticas, na colangite biliar primária, na sarcoidose. É extrahepática quando a gente tem algo obstrutivo, né, ao ducto biliar extrahepático. Então, são as neoplasias, a biliopatia portal obstrutiva crônica, né, entre outras possibilidades, e causas mistas,
né? Por exemplo, a colangite esclerosante primária, a colestase por IgG4. Então, eu acho que está indo demais. Então, na verdade, é essa topografia que é importante. Então, aqui, quando a gente pensa em alteração hepatocelular e de canalículo biliar, mas esse canalículo aqui ainda interhepatocitário, né, a luz, o lumen do canalículo biliar, a gente vai pensar em vírus, álcool, drogas, causas comuns, né, a nutrição parenteral é uma possibilidade aqui, independente dela estar ligada à colestase genética, porque também isso ocorre. Então, a colestase gestacional, as colestases, outras colestases genéticas, como as BRICs, as PFICs, o erro está aqui, né? O mecanismo, o início do mecanismo de colestase está aqui. A gente tem alterações dos ductos interlobulares, que ainda são microscópicos, a gente não vê na colangirressonância, mas já está fora dessa região hepatocelular e lumen, né, canalículo, início do canalículo biliar, que aí são outras possibilidades, né, a colangite, a sarcoidose, e as extrahepáticas que a gente vai ver de ducto biliar já visível macroscopicamente nos exames de imagem, tá? Então, quando que a gente vai suspeitar e iniciar o nosso fluxograma, né? Então, fosfatase alcalina e gama-GT elevada, a gente pensa nas causas comuns mesmo, tem um insulto hepático e não só de lesão do hepatócito, como lesão do colangiócito, porque a gama-GT ela é extremamente sensível para detectar lesão de via biliar. Ela não é tão específica, mas ela é extremamente sensível. Então, a gente pensa em todas essas possibilidades. Quando eu tenho só a gama-GT elevada, isoladamente, eu penso em lesões predominantemente de canalículo, colangiócito. Quando eu tenho a fosfatase alcalina, de forma geral, você acaba pensando, só fosfatase alcalina sem gama-GT, eu descarto doença hepática. Só que não, né? As colestases genéticas, muitas delas se apresentam com gama-GT normal. Lembrando que as colestases genéticas, as PFICs, por exemplo, a maioria dos genes que ocorrem já na fase pediátrica tem gama-GT normal, exceto a colestase genética do tipo 3, que a gente tem uma mutação no gene do ABCB4, que tem gama-GT elevada. Todas as outras são normais ou discretamente elevadas. Então, a gente segue o fluxograma, esse aqui é um fluxograma também do ISO de colestase crônica, que quando a gente tem um quadro de colestase, a gente vai sempre, claro, solicitar sorologias, investigar sobre drogas, a história física, a história clínica, aliás, com exame físico, procurar xantoma, xantelasma, e ter um exame de imagem que descarte qualquer dilatação, obstrução ou massa em topografia de via biliar. Se você achou alguma desses dados positivos, ok, você tem o diagnóstico, ou é obstrutivo, ou é o vírus, ou é a droga. Se você não encontrou nada, você vai pensar numa colestase que das doenças colestáticas crônicas mais comuns é a colangite biliar primária. Então, a gente pede o anticorpo antimitocôndria, que ele é específico, em mais de 90% dos casos de CBP. Se ele é positivo, você tem o diagnóstico, dispensa biópsia hepática. A gente não biopsia mais pacientes com diagnóstico clínico e laboratorial de CBP. Se uma mitocôndria é negativa, a gente vai olhar o antinúcleo, né? Hoje, anticélula. Se você tem um anticélula com o padrão de nuclear DOTS, que seria o padrão do anti-SP100, ou o padrão do poro nuclear, que é o padrão da proteína reativa, que é a anti-GP210, você tem o diagnóstico, a gente não faz biópsia hepática, segue com o tratamento. Se você não tem nenhum desses dois, você vai prosseguir a sua investigação. E aqui vale a pena você ter um exame de imagem com uma maior acurácia, que é a colangirressonância, buscando, por exemplo, uma lesão estenosante, uma colangite esclerosante primária, uma outra lesão obstrutiva, e você faz ou não o seu diagnóstico.
não fazendo o diagnóstico, na colestase crônica, que a gente não CEP, não CBP, sem droga, sem alguma história relevante, a gente biopsia. Na biópsia, a gente vai estar procurando, por exemplo, uma colangite biliar primária AMA negativo, já que os anticorpos foram negativos, e aí você vai ter alterações típicas, que são granulomas, lesão ductal florida, por exemplo. Você fez o seu diagnóstico de CBP AMA negativo. Se você não encontra nada disso, uma colestase pura, por exemplo, desculpa, gente, aqui também você pode procurar, por exemplo, uma CEP de pequenos ductos, se o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, tá? Porque aí também faz o diagnóstico. Você não tem alteração na colangirressonância, mas tem uma doença inflamatória intestinal, uma colestase crônica, eu vi CEP de pequenos ductos. Achei fibrose periductal na sua biópsia, você tem o diagnóstico também de CEP de pequenos ductos. Se eu não achei nada disso, é uma colestase inespecífica, aqui vai caber o teu teste genético. É claro que a gente está sempre voltando, né? A gente está sempre voltando, poxa, mas eu vi o antinúcleo direito. Não, mas realmente, vamos rever aquela colangio? Antes de invadir ou de fazer um teste genético caro, que o SUS não tem acesso, e muitos setores privados também não, um teste genético custa em média, uma paciente pagou minha no Fleury essa semana, 2.000, não é todo mundo que tem para dar, né? Mas é o diagnóstico de certeza, tá? Então, nós deveríamos brigar por ele sempre que a gente julgar necessário. Então, aqui, se você não tem a mutação, não significa que não seja, né? Só significa que você tem que continuar procurando uma etiologia, porque existem genes e mutações que a gente pode ainda não conhecer. Para vocês terem uma ideia, o ano passado eu fiz uma revisão de literatura, nós tínhamos aí identificado em torno de 7, 8 genes responsáveis pelas colestases genéticas. Hoje tem 12, né? Então, o avanço aí genético é muito grande, tá? Tudo bem? Tudo jóia. Joia. Tudo certo, doutora. Pode continuar. Obrigado. Bom, então, o que a gente tem que saber das colestases genéticas de forma geral? É um conjunto de doenças que tem um espectro clínico muito variável, assim, vai depender do gene, da mutação, primeiro, do gene que está sendo acometido por uma mutação, do tipo da mutação, se essa mutação é missense, nonsense, se é mutação homozigota, se é mutação heterozigota. Então, vocês vão ver que os principais genes aí que a gente acaba vendo, estudando e pensando para os nossos diagnósticos diferenciais, existem mais de 200 mutações definidas como patogênicas, né? Então, realmente, o que a gente tem que ter ideia é, pelo menos, do que uma mutação num transportador específico dentro da minha homeostase dos sais biliares, o que ele representa e o que pode acontecer, porque isso muda a tua forma de abordagem e tratamento. Então, na verdade, é isso. As doenças genéticas, as colestases genéticas, elas são espectros fenotípicos muito variados e, na verdade, elas são decorrentes de mutações de genes que codificam proteínas específicas dos transportadores apicais, né? Então, é o BICEP, é a FIC1, é o MDR3. Eu não sei se vocês são familiarizados com esses receptores da membrana apical, né? Que são transportadores dos sais biliares que são produzidos no hepatócito para o lúmen canalicular, para o canalículo biliar. E o nosso erro vai estar aí, a nossa mutação vai estar aí, nesse problema de produção e transferência, né? Excreção ali para o canalículo biliar. Então, a gente tem algumas apresentações que a gente precisa conhecer, né? Então, a gente tem as BRICs, que são as mutações autossômicas recessivas mais benignas, tá? Que é a colestase recorrente benigna,
que, por definição, são crises de colestase intermitentes, intercaladas com períodos de normalidade, e que tendem a acontecer aí da infância ou da adolescência para sempre, para frente, mas assim, as crises podem durar semanas a meses, mas elas são muito sintomáticas. Os pacientes se apresentam com muito prurido, icterícia e alteração das enzimas hepáticas. As briques, geralmente, a gente vai ver, assim, elas são, na maioria das vezes, de gama GT normal, tá? Porque os genes que codificam esses receptores são genes que codificam os transportadores que não conseguem jogar, e eu acho que é isso aí, eu vou acabar explicando melhor no desenho. Eles não conseguem, na verdade, exportar esses sais biliares para o canalículo, então eu não vou ter lesão propriamente dita de canalículo, então eu tenho gama GT normal. Então, a gente tem uma série de genes que podem se apresentar com as briques, ou, por exemplo, o mais recentemente descoberto, que é o 53, que vai fazer uma colestase transitória, não pode ser chamado de brique, não. Eu coloquei aí, mas, enfim, é só para saber que tem uma intermitência, tá? As PFICs, que é a ponta final da gravidade das mutações, né, que é a colestase familiar progressiva, porque evolui para cirrose, para fibrose, cirrose, todas as complicações. Isso acontece geralmente na primeira infância para quase todos os genes identificados, exceto para 3, que pode ser um pouquinho mais tardio e que tem gama GT elevada. A forma da LPAC, que talvez os cirurgiões ainda, quem não trabalha com fígado, estejam um pouco menos habituados, que são os casos de colitíase associada à litíase intrahepática, e são pacientes que fazem colestase crônica com surtos de complicações relacionadas à litíase intrahepática, tá? Que é a síndrome de baixo fosfolípide na bile. É uma mutação heterozigota do mesmo gene, do ABCB4, que acaba gerando outras formas de colestase, tá? Esta tem gama GT elevada. E a colestase gestacional, que pode acontecer também numa série de alterações de determinados genes, por exemplo, o ABCB4, né? Por exemplo, no ABCB11, então eu posso ter gama GT normal, posso ter gama GT elevada, e são quadros que chegam a nós, né? Isso a gente vai ver na prática clínica, que é o prurido gestacional do 3º trimestre, o paciente tem um prurido, assim, ensandecedor, pode ter icterícia ou não necessariamente as pacientes ficam ictéricas, mas quando acontece é uma icterícia moderada, não é uma bilirrubina que passe aí de 10, de 8, 10, geralmente, e o risco não é para gestante, o risco é para o feto. Então, é muito importante a gente saber abordar e seguir isso de forma multidisciplinar aí com a obstetrícia. E a colestase por droga, principalmente aí o estanozolol, na mutação heterozigota do ABCB11, tá? Então, esses são os genes. A mutação acontece nesses genes que vão codificar proteínas que vão estar nos transportadores aí apicais. Tem um delay aqui na passagem dos meus slides. Acho que é o meu... Tem o pessoal da hepatologia aí. A gente adora essa sopinha de transportador aqui, assim, porque parece um pouco complicado a gente bate o olho, mas quando a gente consegue compreender, assim, o mecanismo da formação e excreção da bile, ajuda muito a gente, né? Então, assim, na verdade, o que a gente precisa ter aqui é que as nossas mutações genéticas vão inferir em disfunção ou ausência destes transportadores, ou dessas proteínas aqui que são importantes para manter a minha estabilidade de membrana do epitélio biliar, né? Porque ela é um protetor dos meus sais biliares tóxicos. Então, este conjunto aqui é muito importante.
Então, os meus sais biliares que vão ser produzidos aqui no hepatócito serão conjugados com a glicina, com a taurina, para depois serem transportados para o canalículo biliar através do meu transportador. É importante eu entender quem é que faz esse transporte, né? Então, o BICEP é o meu maior transportador de sais biliares. O que faz o MDR3? O MDR3, na verdade, é o transportador de fosfatidilcolina, que é um fosfolípide de suma importância como componente da bile, que vai fazer com que a minha bile seja hidrofílica, que não deixe os cristais de colesterol se precipitarem e entupir meu canalículo biliar, e que vão proteger também. Esse fosfolípide vai proteger a minha membrana biliar do ataque aí dos ácidos biliares que são extremamente corrosivos e detergentes. Ele tem que estar nessa micela de fosfolípide, né? E assim por diante. Esse TP, aqui TJP2, né, é uma proteína do tie junction, que é uma proteína da junção da membrana epitelial com a membrana do hepatócito, também faz uma estabilidade estrutural importante. A USP53, a mesma coisa, estabilidade de membrana, e todas essas deficiências, mutações, vão levar a deficiências nessas proteínas que acabam gerando colestase genética. E é isso, e a gente entender que todo esse mecanismo é para produção, excreção para o canalículo biliar, do canalículo biliar para minha via biliar maior, né, desembocando ali na minha segunda porção do adenal, sendo absorvido por receptores também na borda em escova do meu intestino, passando por hidroxilação e depois serem reabsorvidos pela minha circulação enterohepática, que também vai precisar de outros transportadores, mas que são transportadores aqui transmembrana. Então, na verdade, a gente vai acabar se atendo aqui mais a transportadores e proteínas apicais. Bom, aqui, na verdade, é só para mostrar para vocês que existe uma gama de... essa publicação, salvo engano, é de 2019, depois eu vou mandar, não sei porque eu comi a referência, é uma publicação de 2019, nós tínhamos aí 6 tipos, 2020 nós já tínhamos 7, é só para dizer, aqui na verdade a gente está falando sobre as PFICs, que são as colestases familiares progressivas, e que na verdade, se vocês observarem, todas têm gama GT normal ou discretamente elevada, exceto na PFIC3, que o gen que codifica a MDR3, que é o transportador implicado aqui nessa mutação, aqui faz gama GT elevada. E talvez essa é a que a gente acaba vendo muito na prática clínica, que são pacientes que vão ter na verdade, são pacientes que vão ter apresentações numa fase mais adolescente, mais velhos, e também porque aqui tem uma gama, né, de alterações, tá? Não só PFIC, aqui a gente vai ter CG, colestase gestacional, aqui a gente vai ter a LPAC e mais outras, né? A colestase do adulto, fibrosante, a gente vai ter a colestase por nutrição parenteral e assim por diante. Assim, eu acho que esse quadro aqui ficou meio falho. Acho que aqui na PFIC3 eu devia colocar, que depois eu coloco, que tem uma série de apresentações clínicas, né? A gente fala que o MDR3, que é o transportador, que é exatamente esse aqui, né, que joga o fosfolípide, responsável por jogar o fosfolípide na bile, existem mais de quase 300 mutações já registradas como patogênicas. Então, a gente vai ter uma série de apresentações clínicas, né, de entidades clínicas. Próximo aqui. E essa aqui é muito interessante. É, na verdade, um gen definido posteriormente, ali aquela publicação, por isso que ele não estava ali na nossa tabela, mas o USP53, que também está relacionado ali à estabilidade da membrana, é muito legal. Essa publicação é uma publicação de um menino que teve uma colestase transitória neonatal,
importante, sintomática, grave, com surdez, e a Gilda Porta genotipou o menino e encontrou essa mutação da USP53, que é uma proteína ubictina, que é responsável por essa estruturação da membrana. E aí ela genotipou os pais. E a mãe dele, que é heterozigota, ela foi relato de caso do Dr. Eduardo Cansado há mais de 30 anos atrás, porque ela fazia surtos de colestase recorrente e que saiu com rifampicina, né? Ela fazia crises. Teoricamente, a gente não pode falar BRIC, porque a gente, na época, em 90 e tanto, ele não tinha análise genética dessa paciente, mas eram surtos recorrentes de colestase, com prurido intenso, com gama-GT normal ou discretamente elevada, na verdade, acabou recebendo aí o diagnóstico de mutação da USP53. Então, embora a descrição seja de uma colestase, foi uma colestase transitória, ele respondeu bem com ursacol, com rifampicina, que é o que a gente usa para quadro sintomático, para tirar da crise de colestase com gama-GT normal ou discretamente elevada. O paciente já tinha fibrose, né? Já tinha formação de septo fibroso, já tinha proliferação de ducto periportal. Então, até para BRIC, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não é assim, fez uma crise, melhorou, recebe alta. Não. Hoje a gente sabe que esses pacientes, existem mutações que são um contínuo, né? Eles fazem crises, mas ele pode fazer crises repetidas e a gente não sabe se histologicamente ele está progredindo. A gente tem alguns casos lá no HC que o paciente fazia crise, melhorava completamente, assintomático, sumia 3, 4 anos. Agora, depois de alguns anos, a gente vê que esses pacientes evoluíram com fibrose significativa. Ah, mas não tem um período de completa normalidade? Laboratorial, né? Sintomática, clínica, mas histológica não é bem isso, né? Vai depender muito da gravidade da mutação, e é por isso que deve ser seguido o BRIC, sim, tá? Não é para encher o nosso relatório. E também, assim, acho que nesses casos, por mais que esses pacientes tenham uma remissão intermitente, eles também podem ter outros fatores aí de progressão de doença, né? Então, sem assim, dúvida. se eu tenho um paciente que é diabético, se eu tenho um paciente que tem... Perfeito, Então, aí a gente precisa, assim, não é só o BEB, não é só a mutação, não é? Acaba tendo sim, vários fatores, né? Sim. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, vamos supor que é um paciente jovem que não tem nenhum fator de risco. Esse mesmo paciente, ainda assim, precisa ser... Porque, assim, as crises de BRIC acontecem aí habitualmente infância e adolescência, né? Depende realmente do espectro aí da penetrância, da gravidade da mutação. Agora, precisa ser seguido, né? Aquela ideia que a gente tinha, eu sinceramente, eu tinha essa ideia, mas é uma crise de BRIC, né? Vem uma vez por ano. Não é bem assim, né? A gente precisa acompanhar, talvez, claro, mais espaçadamente, mas são pacientes que precisam ser acompanhados. Deixa eu ver. Não tem uma forma de eu ir mais rápido. Não tem problema. Então, assim, existem, como eu comentei, hoje em dia existem 12 genes identificados, a gente sabe que tem 7 PFICs, mas a literatura é muito rica nas 3, né? Que então a gente tem a PFIC1, que é causada por uma mutação, né, do gene da FIC1, né? Que o gene, na verdade, vai ser o ATP8B1, é o gene, ATP8B1, que vai codificar a proteína FIC1, que é aquela proteína que também faz parte da estabilidade da membrana apical, né? Então, na verdade, faz a FIC1. O que tem de relevante nessa PFIC? Olha, acontece aqui, né, antes dos primeiros 3 meses de idade. Então, não é geralmente um quadro que chega a nós. Os pacientes ficam extremamente ictéricos, né, evoluem para a cirrose na primeira década de vida, né,
ou eles acabam transplantando, ou eles acabam, vão acabar sendo cuidados pela pediatria, ou vão ser submetidos à cirurgia de diversão biliar para melhora de prurido e sintomas, se ainda não tem cirrose ou critério de transplante, mas são pacientes que acabam tendo muito sintoma endocrinológico, né, extra-hepático, então fazem diarreia, fazem pancreatite de repetição, porque a gente tem receptor também no intestino, e não só no intestino, no pâncreas e em diversos órgãos extra-hepáticos, né, então, esta mutação, né, a mutação do ATP8B1, a gente tem a mutação mais grave, vai resultar na PFIC1, mas mutações mais brandas vai fazer o BRIC1, ou mutações possivelmente heterozigotas vão fazer a colestase gestacional. Então, um mesmo gene pode apresentar diversas formas clínicas, a depender da gravidade da mutação. Assim, eu acho que esse é o ponto-chave da nossa discussão, né? A gente entender que existe isso. A PFIC2 é aquela colestase progressiva, né? Que evolui para cirrose, em menino muito jovem, criança muito jovem, que acaba transplantando por carcinoma hepatocelular, a incidência é elevadíssima de carcinoma hepatocelular nessas crianças, e é muito progressiva, é extremamente rápida, mas que também, se for uma mutação de menor gravidade, menor patogenicidade, vai acabar fazendo a BRIC2, a colestase gestacional, né, ou outras colestases relacionadas à droga, tá? E é possivelmente a que mais faz carcinoma hepatocelular. Então, vocês observem que a gente tem gama-GT normal, tá? Porque eu tenho uma alteração no transporte dos sais biliares para o meu canalita, tá bom? Na PFIC3, que essa aqui, eu acho que o MDR3, assim, é o que a gente mais vê na prática clínica, né? É o que tem mais mutação também identificada. Porque, por conta dessa variação genética, tem muito quadro que se apresenta em fases mais fases etárias mais velhas, né? Então, na verdade, a PFIC, que é a colestase familiar progressiva, vai acontecer nos pacientes um pouquinho mais velhos, eles vão chegar, às vezes, até o início da adolescência, sem necessidade de transplante, para a gente avaliar, enfim, acabam sendo manejados desde a pediatria, mas ele tem gama-GT, a PFIC tem gama-GT elevada, tá? E a mutação do MDR3, a depender da gravidade, se é homozigota, se é heterozigota, como ela vai se apresentar, então, colestase por droga, colestase gestacional, aqui eu não tenho BRIC, mas eu tenho a LPAC, eu tenho a colestase relacionada pela nutrição enteral, eu tenho a cirrose colestática do adulto, então aqui eu tenho uma gama de apresentações. Então, clinicamente, o que a gente precisa manejar nesses pacientes, além de toda a complicação da doença hepática avançada, é o prurido, né, e a icterícia, que é uma coisa que realmente é muito importante e relevante nesses pacientes. Então, existem drogas específicas que vão agir melhor nesses receptores e transportadores, né, lembrando que aqui a gente usa muito a rifampicina, tanto nas PFICs, nas BRICs, e a gente tem bons resultados, né, com a rifampicina, tanto de melhora de prurido como melhora de icterícia, o velho e bom ursacol, e, claro, a colestiramina para o prurido. Aqui, vocês, cirurgiões, eu não sei como é a formação quando vocês passam pela cirurgia pediátrica, aqui existe muito a cirurgia de diversão biliar, né, que é para quadros refratários, porque a gente vai tentar diminuir a circulação intrahepática, né, daqueles sais biliares que são absorvidos no lúmen ali do intestinal, 95% é reabsorvido para a circulação intrahepática. Então, na verdade, quando você tentou tudo de terapêutica e não conseguiu, existe essa possibilidade que você simplesmente faz um bypass de forma que você exclua o trânsito intrahepático. Eu nunca vi, eu acho que eu vi um paciente que acabou chegando na fase adolescente, que tinha uma cirurgia de diversão e não foi para o transplante, e estava bem, mas assim, eu habitualmente não tenho prática para te dizer
se complica, se não complica, acredito que sim, mas acho que deve salvar vidas aí, ser uma ponte para o transplante quando isso não melhora, né? Pelo menos manter esses pacientes mais assintomáticos. Eu não sei, Fer, Rafael, se vocês... Não tenho muita experiência com isso. Nunca Ah, vi um caso desse, para falar a verdade. Eu queria tá, uma dúvida, na realidade, assim, do seu dia a dia, para vocês conseguirem a rifampicina isolada, fácil. é fácil? Em Bauru, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, mas também são casos mais raros, né? Assim, eu consegui super fácil. Em São Paulo, às vezes a gente tinha um pouco de dificuldade quando saía do HC. Porque o que não acontecia? No HC, a gente tinha o Rifaldin xarope, que a gente consegue titular a dose melhor. Era maravilhoso, porque a gente começa com uma dose baixa, porque, assim, embora a gente já tenha em mão, né, no começo não era assim, né? A gente começava a dar rifampicina, a gente fica estressado com hepatotoxicidade, com função renal, né? Tirando o chefe, que tem experiência, a gente fica muito, é claro, o nosso ambulatório é com ele, mas a gente fica estressado. Então, é aquele paciente que a gente vê toda semana. Sim. Mas não é. Aqui, por exemplo, a minha paciente conseguiu sair de uma crise de colestase intrahepática, saiu de 30 de bilirrubina, hoje, ela passou com 1,8, depois aí de 45 dias de rifampicina. Comprou tranquilamente. Fui Que na bom. farmácia com a minha receita, eu fiz um relatório, ela falou, doutora, não pediram nem um relatório. Agora, eu não sei se é porque a gente está aqui, num centro menor, né? Sim, consegue a rifampicina. Comprimido tem 300 miligramas, lá em São Paulo, em grandes redes, sim. Ou o xarope, que tem 20 miligramas por ml. Tá. Então, que é o melhor dos mundos, né? Você começa com doses menores e vai titulando. A dose, a gente realmente não passa disso aqui, de 10 miligramas quilo dia. Então, comprimido tem 300. Então, o paciente também não usa mais que 2 comprimidos, no máximo 3 ao dia, com muito cuidado. Mas é o que tira da crise de Brick e que pode melhorar muito também o prurido das PFIX com o gama-GT normal. É a maior Eu te perguntei isso até porque, assim, a colestiramina é cara pra caramba, né? Então, A colestiramina, neste cenário, a gente usa sempre, e ela ajuda, porque ela vai diminuir a reabsorção intrahepática, né? A gente nunca deixa de dar, né, Fer? Mas, assim, por exemplo, na Brick o que tira é a rifampicina. não, eu falei assim, que assim, o nosso público da Santa Casa é um público realmente muito pobre, tá? A última vez que eu prescrevi, tem uns 2 anos, estava quase R$ 500 a colestiramina. Colestiramina tá isso, tá 400 e pouquinho em uma caixa, que eu acho que vem, salvo engano, 28 envelopes. O paciente não usa só um, né? É muito caro. A gente no HC consegue Ainda é ter... mais barato do que a rifaximina. Oi? Ainda sai um pouco mais barato do que a rifaximina que usa em alguns cirróticos com encefalopatia, né? Não, mas tá... a rifaximina é incomprável, né, para o paciente. 2.000. Essa cirurgia, ela é assim, tira 10 centímetros do íleo. Tem 4, né? Assim, eu sei. Mas assim, a principal é uma que faz um desvio da vesícula com o cólon, com o íleo. Então a bile Na verdade, você faz um conduto jejunal, né? Isso, faz um conduto de uma alça de E Delgado. puxa como um espoma, né? Isso. Ou para o cólon. Essa é a completa. Aí tem as parciais, né? Exato. Na verdade, eu vi a parcial. O paciente não tinha nada, né? É super raro de fazer. Mas eu acho que essa que puxa deve complicar pra caramba, né? Ah, sim, porque você fica lá com distúrbio hidroeletrolítico, né? Eu acho que é realmente como ponte mesmo. A gente não vê isso na prática. Mas, assim, existem casos nisso aí. assim, é interessante. A ideia é interessante porque realmente melhora, né, a circulação e se você, é o que você quer diminuir, né? A reabsorção dos sais biliares. Assim, na verdade, tem essa drenagem endoscópica
dias desses num grupo aí de hepato, falando, poxa, mas me pediram isso, mas foi uma crise de Brick que não tinha respondido a nada. Aí, claro, você não vai fazer uma cirurgia para uma crise de Brick, porque pode demorar meses, mas é para ele sair da crise, né? Agora, na PFIC, eu acho que tem a sua indicação aí, Essa sim. drenagem nasobiliar usa muito no Japão no tumor de Klatskin. Porque na verdade acaba Antes de ir melhorando pra o cirurgia. prurido por Exato, isso, porque exato. diminui a reabsorção, né? Sim. Mas hoje estão tendo protocolos, a gente não participou desse protocolo, que são os IBATs, né? Que são os inibidores de receptor de recaptação de sais biliares na luz intestinal, né? Maralixabat, e parece que estão bem promissores aí no tratamento do prurido, da colestase das PFICs, né? Assim, a pediatria parece que está bem avançada nisso, aí estão em fase 3, aí os estudos, acho que a Gilda comentou que está utilizando, tá fazendo parte de um protocolo. Nós acabamos não entrando no protocolo, mas eu acho muito interessante, eu acho que nessas colestases aí que chegam para a gente, genéticas, que chegam para a gente com prurido intratável, que a gente não consegue usar rifampicina por algum motivo, ou porque fez toxicidade ou intolerância, eu acho que vai ser excelente, né, os IBATs. Bom, se eu tiver um pouco lenta, a gente vai acelerando aqui, tá? É porque eu acho que é um assunto que é ruim de passar muito rápido, porque é bem detalhado. É muito detalhe, né? É muito detalhe, mas assim, eu gostaria que os residentes não desanimassem, porque tem que entrar no nosso repertório de diagnóstico diferencial, sabe? Tem algum momento, pode ser que você não vá conseguir fazer o teste genético. A gente trabalha lá no Hospital das Clínicas sem teste genético. Mas assim, a gente sabe suspeitar, tem uma gama-GT baixa, faz crise intermitente, tem uma gama-GT elevada, mas tem uma história familiar importantíssima, então eu acho que precisa entrar no nosso repertório mesmo aí de diagnóstico diferencial. Então, resumindo, Estamos né? aqui ainda, doutora. Pode Oi? seguir. Estamos Oi? aqui ainda, pode seguir. Pode ser. Não, só para dizer que eles estão, eles É não estão. maravilhoso. Perfeito. Então, assim, falando das BRICs e da PFIC, lembrando que a BRIC está no começo ali da minha gravidade, são mutações mais brandas, que são as colestases recorrentes, que vão ter um intervalo aí de normalidade, e a minha PFIC, que é o quadro mais grave, com colestase, cirrose. A gente vai ter, por exemplo, na BRIC, a tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 vai ser a mutação do ATP8B1, né? Que faz quando a mutação homozigota, a minha PFIC1. Então, é o mesmo gene que vai fazer a BRIC1 e a PFIC1. A diferença vai ser a apresentação clínica. Então, a PFIC eu já falei, é uma mutação homozigota ou heterozigota composta, tá? E a BRIC, a gente vai ter surtos de colestase com muito prurido e icterícia, que a gama-GT na BRIC1 vai ser normal, ou levemente alterada, assim, muito discretamente alterada, e que começa aí muito na infância ou adolescência. Assim, na verdade, a crise sem tratamento, ela pode durar meses, né? Ou pode durar semanas, mas quando a gente trata, por exemplo, a BRIC com rifampicina, isso porque ela age num receptor importante, que é o pregnane X, que controla aí algumas atividades da homeostase aí da minha bile, eu tenho uma melhor, eu abrevio muito a crise, né? Com o gene ABCB11, eu vou ter a BRIC2 e a PFIC2, tá? Então, aqui eu tenho também já mais de 200 mutações identificadas como patogênicas. Por quê? Porque esse gene, o ABCB11, ele codifica o BICEP. O BICEP é o meu maior transportador de sais biliares, tá? E ele tá basicamente mesmo no hepatócito, na minha membrana apical, tá? Então, a minha mutação homozigota ou heterozigota composta faz a PFIC2. E a minha mutação mais branda vai fazer a minha BRIC2, tá bom?
vai ser tratada da mesma forma. Ah, eu tenho um surto de colestase recorrente, já teve várias crises, melhorou. Eu posso chamar de BRIC 1, BRIC 2? Não. Você só pode dar nome com teste genético. Você pode dizer que você tem um surto de colestase recorrente. Você vai tratar como se fosse. Mas o diagnóstico é a mutação genética, tá? Sempre. Eita. Travou? Aqui estão os tipos da cirurgia, né? Assim, eu já li isso várias vezes, sabe? Mas realmente eu não tenho essa prática, eu não tenho essa vivência. Então, tem aqui o que a gente puxa com o condutor jejunal, né? E fica uma estomia aqui, eu acho que deve ser terrível. Existe o bypass, que você exclui completamente o ilho, né? Ou você faz um bypass com uma anastomose com a própria vesícula, ou, na verdade, você amputa aqui, né? Tá. E ainda essa aqui, você imagina o que não faz de colangite isso aqui, gente? O colo com a vesícula, né? Então, assim, acho que talvez a parcial deva ser um pouco menos invasiva e deve salvar vidas no sentido não vida, não de sobrevida, mas assim, deve ter uma melhora sintomática, com certeza, porque eu acho que ainda é uma possibilidade lá no finalzinho do fluxograma, mas ainda é uma possibilidade, tá? E o gen ABCB4, que eu acho que é não posso dizer o de maior importância, mas o de maior apresentação. Então, a gente está sempre descobrindo coisas novas, né? Então, o gen ABCB4, ele codifica essa proteína, o MDR3, que é uma proteína de resistência à droga, que fica nesse transportador, que dá nome ao transportador apical, né, que é o MDR3. Esse transportador, ele é responsável por pegar o fosfolípide ali do hepatócito e jogar no canalículo biliar. Fundamental para eu ter uma bile hidrofílica, para eu conseguir dissolver os meus cristais de colesterol que fazem parte da minha bile, né? Então, na verdade, ele também vai proteger o meu epitélio biliar do ataque que esses sais biliares que são produzidos no hepatócito, existem alguns que são muito hidrofóbicos, eles ficam atacando de forma recorrente ali meu epitélio biliar. Se eu não tenho esse fosfolípide, essa proteção, eu vou ter um ataque inflamatório recorrente no meu epitélio biliar e por isso eu acabo tendo lesão e colestase. Aqui o motivo da minha gama GT elevada é esse, porque o meu problema não é jogar os sais biliares no canalículo biliar, e sim é uma falta do fosfolípide. E com isso, esses sais biliares estão dentro do canalículo, vão lesar o meu epitélio biliar e é daí que eu libero o gama-GT, né? Que é muito mais rica dentro do epitélio biliar. Então, aqui eu tenho uma apresentação muito diversa e quando eu tenho uma mutação heterozigota para o MDR3, eu tenho esse quadro de LPAC. Eu acho que está muito na moda, né, agora falar sobre LPAC, mas por isso, assim, vocês sabem o respeito que a gente tem aí pelo Dr. Eduardo Cansado, que já conversa sobre isso conosco há mais de 10 anos, né? Então, há 10 anos a gente vem estudando sobre a LPAC e a gente tem realmente um N muito grande, né, de clínica, de diagnóstico clínico sindrômico, mas a gente não tem todos avaliados geneticamente, só quem pode fazer. Então, é muito importante, e aí agora vai ter uma discussão aqui com os cirurgiões, porque isso mudou até a abordagem de tratamento, né? Fernando e Rafael, a gente não sai indicando colicistectomia para as pacientes que a gente acredita que tem a LPAC, né? Que é a colitíase relacionada a baixo fosfolípides na bile. Por quê? Porque esses pacientes têm litíase intrahepática. Não adianta a gente tirar a vesícula e não tratar a litíase intrahepática, porque ela vai recorrer. A gente tira a vesícula, mas o paciente vai recorrer. Ou com colangite, ou migração de cálculo, pancreatite aguda. Então, hoje em dia, os grandes grupos
se preconizam que se você realmente tem o diagnóstico de LPAC, se você não tem colicistite aguda, você não opera essa vesícula com microlitíase, né? Então, chega muito para o hepatologista, vocês, hepatologistas aí, vão ver muito isso na prática clínica. Então, são pacientes que fazem crises de colilitíase, não de colicistite, de colilitíase, migram cálculo, tem uma elevação importante das enzimas canaliculares, principalmente das hepatocelulares também, não é só alteração de colestase, e que recorrem muito. Então, é aquele paciente que chega para você antes dos 40 anos, que já operou a vesícula com 20, com 30, e tem prurido, tem colestase laboratorial, você vai conversar, tem uma história familiar riquíssima de colestase gestacional, de litíase intrahepática. Esses pacientes têm familiares que já operaram a vesícula antes dos 40 anos. Então, eu acho que o LPAC, assim, é de extrema importância a gente investigar nesse cenário de litíase biliar em pacientes jovens, né? Ele está aí presente em 1%, na verdade, os trabalhos falam até 5%, tá? Das colitíases sintomáticas, tá? Teoricamente, quando a gente não tem o estudo genético, a gente tem critérios clínicos. Então, são sintomas de litíase antes dos 40 anos, pacientes que já operaram a vesícula antes dos 40 anos e que ficam recorrendo dos sintomas, então fazem migração, clínica de migração, fazem pancreatite aguda, e você só encontra uma litíase, uma lama, né, intrahepática, mas tem que ter esse diagnóstico que é ultrassonográfico. A gente vê pontinhos hiperecogênicos intrahepáticos, que nada mais são cristais de colesterol que precipitam por essa deficiência de fosfolípide, né? E aí você precisa pensar, quando que você vai pensar, né? Suspeitar. Então, exatamente nessas situações, tá? Ele tá, muitas vezes, associado à colestase por estrógeno ou colestase gestacional. Então, assim, você ou alguém da sua família já teve coceira no terceiro trimestre da gestação? Alguém da sua família teve algum quadro hepático que respondeu ao Ursacol, né? Alguém já operou a vesícula na sua família antes dos 40 anos? Então, na verdade, é mais ou menos isso que a gente precisa pensar, tá? Então, aqui, esse diagnóstico diferencial, eu acho super importante, né, para a gente não comer bola com LPAC, tá? Não comer bola por vários motivos, porque nem sempre a gente tem que operar, porque existe um risco de ocorrência de colangiocarcinoma pequeno, mas são pacientes que precisam ser seguidos, a gente faz colangiorressonância anual para esses pacientes, porque eles podem fazer colangio de CEP, porque acaba obstruindo tanto a via biliar intrahepática que fibrosa, inflama e fibrose faz colangio de CEP, e porque podem recorrer muito de litíase e serem quadros graves. E com o tratamento com ácido desoxicólico, a gente previne as complicações e a recorrência. Então, é muito importante identificar para tratar, tá? É importante esse dado aqui, que a LPAC a gente vai ver em pacientes jovens, e não são pacientes que têm fator de risco como obesidade, são pacientes jovens e com IMC sempre abaixo de 25, tá? Fer e Rafael, alguma consideração aqui? Não, assim, na realidade, a gente precisa realmente, o cirurgião precisa saber disso, até porque a gente ainda tem muita dificuldade em indicação de colestectomia em paciente assintomático, na realidade, né? Porque, assim, antigamente operava todo mundo. Assim, quando eu fiz faculdade, se for microcálculo, opera, se for mulher, opera, se for acima de 40, opera, se for cálculo grande, opera, se for cálculo pequeno, opera, ou seja, operava todo mundo, né? E hoje em dia, na realidade, os guidelines mudaram completamente. Então, se o paciente ele tem uma colelitíase assintomática, não é nem para você operar. Tirando a anemia falciforme, não se opera mais colelitíase assintomática. Só que na prática a gente vê isso. Exatamente. Então, um paciente desses vai ter cálculo jovem, vai ser operado jovem, e aí vai ficar
com um monte de complicações. Tratei, não procura o diagnóstico e fica recorrendo, né? Então, às vezes, Então, assim, assim, aquele paciente de 20 anos que descobriu uma colelitíase, por quê? Né? isso, perfeito, assim, então eu acho que é importante. Por que que um paciente de 20 anos tem uma colelitíase? Ele tem uma mãe que coçou na gestação, ele coça, como são os exames laboratoriais? A LPAC sobe muito também as hepatocelulares, né? Então não é só a colestase isolada, né? Então é importante, se o paciente magro, já fez migração de cálculo, já fez pancreatite, então, eu acho que tudo isso é muito importante. E, assim, os pacientes que a gente conseguiu dar, né, tratar, identificar, dar Ursacol, a gente não vê eles recorrerem. E, assim, mais recentemente, a gente tem usado o fibrato com uma melhora laboratorial e clínica importante desses pacientes. Por quê? Porque, embora não tenha nenhuma publicação, ó, usem o LPAC como protocolo de orientação, usem o fibrato na LPAC. A gente sabe que o fibrato se liga muito ao MDR3, então isso vai melhorar muito a liberação de fosfolípido na bile, né? Porque ativa, na verdade, um PPAR que faz um upregulate no MDR3, que é o principal transportador aqui da fosfatidilcolina. Então, essa é uma novidade que a gente vem usando já há algum tempo, para casos que não respondem só ao Ursacol isoladamente, ao ácido oxicólico, desculpe, e tem um benefício muito bom, assim, o grupo já apresentou um trabalho, acho que em 2018 ou 2019, com o uso do fibrato na LPAC, tá? Eu não posso dizer que essa é uma orientação de protocolo da guideline, mas é uma experiência do nosso grupo, tá? Eu ia até perguntar isso, doutora, para a senhora, se já viu algum tipo de experiência com o uso de fibrato nessas Muita. coleções A genéticas, gente tem né? 10 anos de fibrato nas LPACs, assim, acho que eu vou apresentar um caso que a gente começou o fibrato, acho que em 2013, e essa paciente era uma paciente que eu acho que a gente estava meio perdido mesmo com a evolução dela. E aí, na discussão, o doutor Eduardo pensou assim, poxa, mas assim, se esse fibrato está funcionando tanto na CBP, né, por que a gente não vai tentar aqui, já que o receptor é o MDR3? A gente vai jogar mais fosfatidilcolina na bile, vamos tentar? E assim, foi surpreendente, a gente penou com a doente, assim, por anos. E a paciente está até hoje, de 2012, 2013, até hoje, super bem, não evoluiu com fibrose, assintomática. Ela fazia pancreatite de repetição, assintomática. Né? Muito interessante, porque tem essa resposta tanto bioquímica quanto tem, né, aumenta essa sobrevida livre do transplante. Assim, né? ó, eu não posso dizer de sobrevida, tá? Eu posso dizer de melhora, eu posso dizer de melhora bioquímica, clínica e evitar recorrência. Eu não tenho nenhum estudo de sobrevida. Entendi. Né? Mesmo porque, gente, a LPAC é uma apresentação fenotípica de uma mutação do MDR3, é uma mutação heterozigota. Não é um paciente que evolui habitualmente para a cirrose, a não ser que ele entupa o canalículo biliar aqui e vai fazer uma cirrose biliar secundária. Mas, teoricamente, a LPAC que você consegue tratar, que você não é um paciente que evolui habitualmente para cirrose, diferente da PFIC, né? Que é um paciente que, infelizmente, evolui para cirrose rapidamente. Então, tem essas diferenças, tá? Do mesmo gene, mas são mutações diferentes. Obrigada, Esse caso aqui, olha só, é uma LPAC, olha os pontos hiperecogênicos, né? Sim. Os pontos hiperecogênicos é uma litíase intrahepática, na verdade, é um caso de LPAC. Essa aqui é de uma publicação, saiu, não é do Orfanei, essa é uma publicação de 2012 da Nature, que está mostrando aqui uma colângio de CEP, né? Que não é CEP, é LPAC, mas obstruiu o canalículo estenosou e dilatou a montante, porque é fibrosa, né? Então, aqui, na verdade, o produto de hepatectomia. Eu não sei se vocês se lembram, lá no Brigadeiro, vocês operaram uma índia, que era uma paciente minha, que fez um abscesso. Lembro. Ela era, com certeza, uma LPAC, né?
Então, na verdade, pode acabar fazendo evoluir, sim, para fibrose, para cirrose, mas tudo depende do grau de obstrução dessa via biliar pelos cristais, pelos cálculos de colesterol. Essa aqui é um caso meu daqui, de Bauru. Olha a colange dela. Você diz que é uma colange de CEP, né? Você diz que é uma Rarefação, é, estenoses, com né? estenose, com dilatação, mas ela tem litíase intrahepática também. E o cirurgião me encaminhou, ela veio com 38 anos, colestase crônica, já tinha sido investigada já há uns 5, 6 anos, foi colestectomizada aos 29 anos e conversando com ela, o irmão também aos 25 anos, ela não teve prurido gestacional ou com estrógeno, mas não tinha doença inflamatória intestinal, porque ela veio com diagnóstico de CEP. Não tinha diagnóstico de doença inflamatória intestinal, e após, enfim, eu não tenho o teste genético dela, mas assim, ela tem LPAC, não só pelo aspecto da colange, o ultrassom dela tem o rabo de cometa, assim, típico, né, os focos hiperecogênicos, assim, dá para ver bonitinho, a colange só melhorou a minha possibilidade diagnóstica, e ela, depois do ácido desoxicólico, tá mais de um ano aí bem, com enzimas hepáticas normais, ela tinha uma alteração importante, ela fazia surtos de colangite. E depois do Ursacol, nunca mais fez colangite, os exames estão absolutamente normais, ela trouxe uma elastografia sem fibrose, tá super bem, né? É uma LPAC, eu não tenho o teste genético dela. Na verdade, ainda falando das mutações da BCB4, a gente tem a colestase gestacional, geralmente também é uma mutação heterozigota do MDR3, são pacientes que vão, como eu já comentei, um prurido importantíssimo no terceiro trimestre da gestação, com alterações de enzimas hepáticas, e eu tenho, de forma relevante aqui, uma elevação de ALT também, né, não só da fosfatase alcalina. A gama-GT, se for a BCB4, ela vai estar elevada, tá? Mas pode estar associada a outros genes, né? E aí a gente vai ter a gama-GT normal. Mas aqui acho que ficou até mal colocado, porque se eu estou falando de ABCB4, eu estou falando aqui principalmente da mutação do ABCB4. Eu vou corrigir isso aqui para mandar para vocês. O que é importante da colestase gestacional? Vocês vão ser chamados em algum momento para resolver o prurido, e o que chama a atenção do paciente, do colega é a icterícia, né? Eles se assustam com a icterícia, porque na gestação a fosfatase alcalina sobe mesmo, mas aqui, né, acaba subindo fosfatase, gama, e a paciente tem um prurido palmoplantar, assim, insuportável, e muitas vezes fica ictérica. Com o avanço da idade gestacional, os sintomas só pioram, né, por conta do hormônio gestacional. Com a resolução do parto, os sintomas somem com 48 horas, né, assim, às vezes pode durar semanas. Eu já vi, lá a gente tem no grupo algumas pacientes que demoram um pouquinho mais para melhorar do prurido e das enzimas. Qual que é o risco, né? Geralmente são pacientes que não são cirróticas, geralmente, né? Mas que recorrem muito, né? Já tiveram ou colestase pelo anticoncepcional, já tiveram gestações anteriores, mas o risco, ele é para o feto, com risco de asfixia, morte intrauterina por conta dos sais biliares que passam pelo cordão umbilical. Então, são pacientes que precisam ser seguidas pelo obstetra que faz alto risco. O tratamento é o ácido desoxicólico, a gente não usa só para melhora sintomática, né? Lembrando que o ácido desoxicólico não é uma droga de melhora de prurido, mas aqui ele melhora o prurido, e melhora laboratorialmente. Na prática clínica, a gente não consegue dosar os sais biliares, que seria o ideal, né? A gente sabe que acima de 10 a gente já pode começar a ter sintomas, e acima de 40 a gente tem um risco muito maior de lesão para o feto. Então, no mundo ideal, a gente dosaria aí por volta da 35ª, 36ª semana, os ácidos biliares, para poder programar se a paciente
está muito sintomática, claro, para programar, abreviar o parto com 37 semanas. Assim, não tem um consenso na literatura. Não, faz com 35, tira com 38, faz... Porque demora uma semana, por exemplo, os casos que a gente conseguiu fazer, o Fleury faz, libera depois de não sei quantos dias, e aí não dá tempo, sabe? Então, acaba se guiando muito mais pelo sintoma da paciente e o controle rigorosíssimo da vitalidade fetal, né? A gente teve uma paciente que eu não consegui trazer todos os exames dela, que ela perdeu com 36 semanas, sabe? Foi uma morte súbita fetal. Ela fez a cardiotoco, o cara falou, não, fica tranquila, tá tudo bem, vai para casa, chegou em casa, parou de mexer, voltou. Deu tempo, foi um natimorto. Então, e ela é extremamente sintomática, né? Na verdade, o que eu quero dizer é que não é que o sintoma que tem que guiar a sua terapêutica, é um conjunto de coisas, né? Você tá dando Ursacol, o paciente continua muito sintomático, com muito prurido. Você não tem o ácido biliar, a dosagem dos sais biliares para coletar. Aí vai ser uma conversa com o pessoal da obstetrícia, mas assim, a tendência não é tirar antes de 37 semanas, a não ser que realmente tenha alguma intercorrência, né? Ah, mas ela tá com muito prurido, tá usando dose otimizada de Ursacol, muito possivelmente o sal biliar dela deve estar elevado para causar tanto sintoma. Então, vamos conversar e ver o que dá para fazer, né? Sim. Bom, gente, pode falar, Fer. Não, pode seguir, pode seguir. Então, na verdade, ainda dentro do ABCB4, a gente tem outras colestases, que são mutações diferentes, né? Então, a colestase induzida por droga, a colestase, a cirrose fibrosante biliar do adulto, a colestase neonatal transitória e a colestase associada à nutrição parenteral. Eu não sei se eu tenho tempo para os casos clínicos. Gente, aí é dos meninos. Meninos, 2 casos clínicos. Acho que é muito válido, doutora. Pode gostaria. seguir também. Fica a Então, secretária. Acho que é seu critério. Meninos, daqui a pouco vocês vão para o Jorginho Parque, por favor, dá só mais um pouquinho. Então, na verdade, eu tenho um caso aqui de um menino de 23 anos. Eu vou cortar o que talvez não seja relevante, tá? Ele chegou com crise de icterícia e prurido em 2009 pra gente. Ele já tinha tido uma internação, não lembro qual foi o hospital que ele estava, e que já tinha ficado internado por 45 dias, com muito prurido, ictérico, e lá eles deram o Ursacol, o ácido desoxicólico e a colestiramina para ele achou que melhorou muito pouco, mas acabou resolvendo em casa, depois dessa internação prolongada, ele usou por pouco tempo em casa, acabou abandonando, e depois ele recorreu mais 2 vezes, e na terceira crise resolveram mandar ele para o HC. Então, ele contava pra gente que começava de uma hora para outra, ter muito prurido, palmo plantar, e depois que se notava ictérico, com dor abdominal, mal-estar, mialgia, sem febre. E na investigação, nesse lugar, ele tinha feito uma biópsia, não tinham falado para ele o que tinha vindo, ele trazia para a gente já pediu a lâmina, mas assim, o que chamava a atenção desse menino com várias crises de icterícia e prurido, né, um menino jovem, que ao exame físico não tinha nada para hepatopatia crônica, não tinha spider, não tinha eritema palmar, ele tinha uma história de álcool importante, mas tinha interrompido já desde a primeira crise. A primeira crise tinha sido em 2009. O que chamava atenção eram os exames laboratoriais dele, né? De exame laboratorial, quando ele chegou nessa crise, ele tinha, na verdade, uma bilirrubina de 15 e uma gama-GT de 17. Então, aqui, assim, aqui tem alguma coisa pra gente, né? Eu pulei eu acho que não... Acho que era esse mesmo. Não era, mas enfim, acho que eram algumas perguntinhas, porque era uma discussão de caso clínico. Então, aqui,
embora a gente tinha uma ideia que aqui se tratava de uma crise recorrente, né, de colestase recorrente, não tinha aspecto nenhum de cirrose, veja bem, tinha um RN de 1,09, eu ia mostrar que tinha uma albumina de 4,5, as sorologias eram negativas, era esse o quadro que estava faltando, eu preciso inserir. Então, ele tinha sorologias negativas, todos os marcadores para outras doenças hepáticas negativa, ele tinha um antimusculo liso positivo, de um título até alto, mas que pouco interessou para a gente, porque ele não tinha mais nenhum critério para doença autoimune e estava em franca colestase, né? Então, aqui nós começamos o xarope de rifampicina, e vejam assim, a gente via esse paciente toda semana, mas resumindo, ele tinha um prurido que ele estava inteiro, com scratching, inteiro cheio de lesões por coçadura, e assim, gradativamente, ele foi melhorando do prurido, né, melhorando das enzimas hepáticas e caindo a bilirrubina. E aqui, já com quase 2 meses, ele já não tinha praticamente prurido e a bilirrubina dele tinha caído muito, ou seja, a rifampicina na BRIC ou nas colestases recorrentes de gama GT normal não só melhora o prurido, meninos, ela aborta a crise, porque na verdade ela se liga a um receptor que é o pregnan X, que acaba melhorando a conjugação da bilirrubina indireta e direta e excretando, estimulando a excreção dela na bile, e acaba também estimulando a alfa-hidroxilação dos sais biliares, sendo excretado pelos transportadores transmembrana. Então, a gente usa muito a rifampicina para abortar as crises de colestase intrahepática com gama GT normal ou discretamente elevada. BRIC. Eu não chamo de BRIC porque eu não tenho o teste genético dele, tá? Mas eu sei que é. Bom, ó, e é bem isso, né? Então, a gente suspendia, ele ficava um tempo bem, ele recorria, a gente reintroduzia e ele ia caindo, ia tendo uma melhora clínica importante. Esse paciente, na verdade, ao final aí, agora acho que de 1 ano, é um paciente que já se apresentou com um quadro de sinais de hepatopatia crônico. Ou seja, essa BRIC não é tão BRIC assim, né? Essa colestase recorrente não é uma colestase recorrente tão benigna, porque o paciente evoluiu com sinais de doença hepática crônica. Então, é só para a gente ter essa ideia que realmente a rifampicina, nestes casos, ela resolve, ela aborta a crise, justamente porque ela age nesse receptor, o pregnan X, né, e aí acaba estimulando a glucuroniltransferase e melhora da produção, da conjugação da bilirrubina indireta e direta e a excreção dela na bile, e também porque estimula a via de deoxilação dos sais biliares. Opa, tô tentando por aqui. E com isso, a sua excreção estimulando aqui o transportador transmembrana, né, da CYP3A4. Então, isso aqui é para a gente entender que a gente precisa acompanhar as BRICs, né? Esse paciente, na verdade, era um paciente mal aderente, não mantinha o uso do ácido desoxicólico, que é discutível, mas com sinais aí de evolução clínica, deveria ter utilizado, mas ele não melhorava de prurido com o ácido desoxicólico, ele só saía da crise com a rifampicina. Então, o que começou a acontecer? Ele tinha rifampicina em casa, ele entrava em crise, ele voltava a usar, ele sabia a dose que ele tinha que usar, ele começava aí com 7,5 ml, de 12 em 12, ia melhorando, interrompia a rifampicina, né? Então, esse é um caso de BRIC que saiu muito bem, que sempre sai muito bem com o uso da rifampicina. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui que, na verdade, a rifampicina se liga ao pregnan X, que é um receptor nuclear, né, que tem uma excelente afinidade pela rifampicina, e com isso eu acabo fazendo upregulate aqui na glucuroniltransferase e numa via de produção, né, de hidroxilação, de alfa-hidroxilação de sais biliares, que são tóxicos, e com isso eles vão ser excretados, um upregulate também aqui no transportador transmembrana para ser excretado na circulação sanguínea.
Eu acho que eu tenho um outro caso aqui. Alguma dúvida, alguma questão, gente? Não, acho que ficou bem interessante desse primeiro caso. Muito bom. Tudo certo, doutor. E, Michele, uma dúvida. A Claro. síndrome de Gilbert entra em algum Não tem, lugar, hein? é que não tem valor patogênico, né? Patológico, né? Porque, teoricamente, meu defeito tá aqui, né? Mas a gente não trata, né? E isso não traz nenhuma repercussão clínica para o paciente. Assim, quer dizer, traz, né? A icterícia, mas não tem malefício, né? Pelo menos por enquanto não tem nada de lesão a longo prazo, né? No estresse vai ficar ictérico, no jejum Sim. vai ficar ictérico, né? Infecção, tá? É. Mas também se trata de um defeito genético, sim, né? Que vai acabar levando a um aumento da bilirrubina de forma isolada, não tem colestase, né? É isso, gente. Rifampicina para as crises de colestase gripe. recorrente. Começar a prescrever. Porque assim, aqui a gente consegue prescrever o Ursacol com dispensação no hospital, porque assim, para o nosso público também é uma medicação cara, né? Sim. E a colestiramina inviável, inclusive é difícil de achar em farmácia, eu já tive paciente. Mas é difícil no Brasil todo, tá? Pois Assim. E aí acaba que a gente, no fim, realmente não tem o costume, eu nunca fiz a rifampicina aqui. Assim, a rifampicina aqui a gente usa com um pouco mais de tranquilidade, né? A rifampicina hoje em dia, a rifampicina entra no fluxograma de prurido para outras colestases, né? Sim. Mas hoje a gente tem o fibrato para prurido, que é uma droga menos tóxica. A rifampicina, além de ter todo o problema da dispensação, de ser antibiótico, ser controlado, ela tem uma hepatotoxicidade que, assim, é relevante. A gente usa aqui com uma indicação mais clara, né? No prurido gestacional, a gente, embora o guideline coloque, a gente tem um pouquinho de receio, mas, por exemplo, nas outras colestases, Fer, a gente usa o fibrato com boa resposta. Não tem colestiramina, não consegue melhorar com o tratamento da doença de base, né? Não tem colestiramina, não responde bem ao resto, que tem resposta menor mesmo, a gente associa o fibrato, que hoje em dia é uma droga que está aí entre as primeiras aí para tratamento de prurido, né? Sim. Acho que sempre pensar, se você tiver função hepática boa, né? Sim. Se um caio de ar, dá para usar o fibrato para tratamento de prurido. Ok. Eu vi um paciente no consultório semana retrasada, Michele, 19 anos. Eu pedi os autoanticorpos para começar a investigar, mas eu acho que ele é uma brique, viu? Olha só, que legal. Colestase com o prurido, gama GT 12. Opa! É bem baixinha. Então, assim que ele voltar, eu vou... Ele tá ictérico ou não? Ele esteve ictérico, recente. Tá com muito prurido. Já está reduzindo também. Entendi. E foi um episódio que ele associou um mês e pouco Pode ter atrás gatilho. com vômito, uma jeca com vômito e tal, e aí ele... O quadro pode começar assim, né? Com dor abdominal, porque pode ter um gatilho infeccioso, mas não necessariamente, né? Sim. Geralmente tem gatilho, mas às vezes são gatilhos leves, um vírus, uma jequinha, um resfriado, mas é isso. Você Assim, acha que é obrigatório pedir uma biópsia antes de ir para o teste genético, ou se for muito forte a suspeita, não, já é válido ir a para o gente teste não genético? faz biópsia, não sei se você percebeu aí, é porque já chega pra gente muitas vezes investigado, né? Quando você tem uma colestase que você não tem uma suspeita, você acaba biopsiando. Mas, assim, dessa idade com gama GT normal, não biopsiaria de jeito nenhum. Você não vai trazer nenhum benefício para ele. Perfeito. E se o paciente tem condição, já passa para o teste genético. É do consultório. E assim, se ele não Vindo puder tudo fazer o teste negativo, genético, com gama GT de 12, não tem outro diagnóstico para ele, né? Você tem que ver como que ele vai ficar fora da crise.
Eu não Sim, daria rifampicina se ele tiver bem diluído. Assim, eu deixaria a rifampicina guardada para crise, para uma outra né? crise. Porque também não é uma droga para você usar de forma contínua. É para você usar Ele, durante Não é a crise. profilaxia, ele é né? filho de colega Na verdade, médico, não, tal, Fer, vai assim, voltar. não é para usar como profilaxia, é para usar como. Não é profilaxia, é para usar no momento. Desculpe, isso, é para usar como tratamento da crise. Saiu da Uhum. crise, tira da crise. Aí veja como ele vai ficar na intercrise para ver se ele não precisa de um Orsacol, de um ácido desoxicólico, que a gente dá. Se eu te falar que tem na literatura benefício comprovado, não tem. Tem um Aham. artigo aqui que eu acho bem interessante, que é esse aqui, do tratamento das colestases associadas aos defeitos dos transportadores, né? Ai, gente, realmente é muito lento isso. E esse artigo é um artigo que vale a pena, meninos. Ele é de 2010, mas eu acho ele fantástico, porque ele fala justamente por que você usa tal droga em tal apresentação da colestase genética. Não vai. Doutora, é Deixa eu ver muito se bom. no Se a senhora Enter puder vai. passar depois. Ah, esse Aqui, aqui, ó, né? no Tá slide seguinte, referência, não né? vai. Esse tá referência, tá? Não, tem, na verdade, esse e na verdade não. Um só de tratamento do. Será que Enter vai? Travou. Ah, aqui, ó. Na verdade, esse aqui é o artigo que eu falei do Dr. Eduardo Cansado, que contou que ele tirou as pacientes das crises de colestase recorrente com gama-GT normal ou discretamente elevada, com a rifampicina, e uma das pacientes é a mãe desse menino que hoje foi relatado pela Gilda, que era uma USP 52. Então, assim, ele não podia chamar na época de BRIC 1, BRIC 2, né, que era o que a gente conhecia. Ainda bem, porque você viu que a mutação era uma mutação que só foi identificada agora. Mas a paciente já tinha crise. O artigo é esse aqui. É muito legal, porque ele fala, na verdade, ele vai explicar para vocês exatamente onde cada medicação vai utilizar, e ele comparou com um placebo e te fala realmente qual é a taxa de resposta. Então, eu acho que é um artigo que vale a pena. E aí, ele acaba consagrando mesmo a rifampicina para crise de colestase recorrente benigna, tá? Um outro caso rapidinho aqui, uma paciente que tinha chegado para a gente dizendo que tinha sido colestectomizada, jovem, e tinha sido colestectomizada e tinha tido uma alteração laboratorial importante, que mesmo após a colestectomia não melhorou, e o colega resolveu dar um Ursacol para ela e liberou ela para controle ambulatorial. Então, ela vinha usando ácido oxicólico de forma intermitente por conta do custo. Ela contava para a gente que tinha tido uma gestação há 10 anos anterior. Na ocasião, ela tinha 32 anos. Então, nessa gestação, ela disse que ela contava para a gente que ela teve muito prurido, que tinha melhorado depois do parto, mas ninguém resolveu tratar, enfim. Ela disse que contava para o gineco, ele dizia que era estresse, era emocional, era da gestação. E ela contava também que vinha utilizando o ciclo 21, e ela não sabia por quê, ela não tinha feito essa ligação, mas que ela coçava horrores, né? Então, ela tinha muito prurido, tá? E ela tinha um irmão falecido por complicação de cirrose aos 33 anos. Lembrando que eu posso ter um diagnóstico, se o meu irmão, o meu primo de primeiro grau, meu pai e minha mãe, pode ter outras mutações relacionadas a esse mesmo gene e ter uma apresentação diferente, né? Meu pai pode ser cirrótico, eu posso ser uma mutação heterozigota e ter uma colestase gestacional, minha irmã pode ter uma mutação homozigota, a depender de como eram meus pais, e assim por diante, e isso vão dar espectros clínicos diferentes. Então, ela tinha perdido um irmão, mas falaram que era hepatite, mas ela não sabia, e clinicamente também sem nenhum estigma periférico de hepatopatia, tá? Laboratorialmente, ela tinha uma colestase que chamava atenção, né? E também
tinha uma alteração de enzimas hepatocelulares, veja bem. O ultrassom dela tinha um aspecto, na verdade, sem doença hepática crônica, mas a gente via que o ultrassom tinha pontos hiperecogênicos. Isso aqui é bem bonito, a gente chama de rabo de foguete, né? Que são esses pontos hiperecogênicos que vão fazendo aí no parênquima hepático, né? Com sombra acústica. Então, na verdade, essa paciente chegou para a gente com isso tudo, mas a gente não fez o diagnóstico dela logo de cara, né? Isso aqui foi, acho que no 2009, salvo engano, não sei, enfim. Não vou voltar agora, não. E aqui a gente começou, bom, tá coçando, tem colestase, fez colestase gestacional, operou a vesícula, não melhorou, com certeza não era da vesícula. Vamos tratar essa colestase X e vamos aguardar, vamos ver a resposta. Ela já trazia uma biópsia do serviço que ela foi operada, que tinha uma fibrose portal de padrão biliar, mas ela não era cirrótica, não tinha septo e nem ductopenia, tá? Essa é uma característica, tá? Por exemplo, da colestase do MDR3, geralmente a gente não tem ductopenia, como nas outras ductopenias que a gente habitualmente vê, né? CBP, droga, outros. Então, a gente tinha uma colestase que tinha sido colestectomizada, muito sintomática do ponto de vista de prurido, anictérica, mas muito sintomática, com uma história de colestase gestacional, com ultrassom com pontos hiperecogênicos intrahepáticos, mas até aí estávamos tratando uma colestase X. Nós só fomos aumentando as medicações para prurido, a colestiramina, a sertralina, o hidroxizina, e nada melhorando. Laboratorialmente, uma resposta bem parcial. A nossa referência aqui na ocasião, salvo engano, era 119 lá no HC, tá? E ela piorando, né? Prurido a gente só associando. Aqui a gente associou naloxone, eis que ela fez aqui um quadro de pancreatite aguda, e a gente disse, pronto, a gente fez uma pancreatite aguda, foi muita medicação, o que será que aconteceu? Ela piorou muito o perfil enzimático nessa crise, isso aqui, na verdade, foi num hospital externo, ela só trouxe pra gente. Ela mantinha albumina boa, plaqueta boa, ou seja, não era uma paciente que estava evoluindo com piora de padrões, inferindo aí avanço de fibrose, mas laboratorialmente nós não estávamos controlando nem clinicamente, porque ela mantinha muito prurido. Quando ela teve essa pancreatite, a gente acabou suspendendo as medicações para o prurido, ela ficou extremamente sintomática do prurido, eis que em 2013 ela teve uma piora muito importante das enzimas colestáticas, piorou muito também o padrão hepatocelular, muito, uma ALT de 438, ela chegou a fazer uma bilirrubina de 2,3, com dor abdominal, e mesmo aumentando o ácido desoxicólico, não resolveu. Aqui nesse momento a gente falou, vamos biopsiar. Claro que ela foi submetida a uma investigação ampla de todas as doenças hepáticas que pudessem estar associadas, então, sorologias virais negativas, todos os marcadores de doença autoimune negativos, né, uma ALT de 400, e a colangirressonância, ela tinha umas irregularidades discretas das vias biliares, com microlitíase, que, na verdade, né, nós tínhamos aquele ultrassom, e uma discreta dilatação de colédoco. Essa ressonância veio depois, na verdade, a gente pediu tudo e, na verdade, a gente foi olhar retrospectivamente. Então, aqui que a gente acabou pensando que realmente ela era uma LPAC, uma mutação heterozigota do gene ABCB4, que acaba fazendo uma alteração na minha proteína, né, no meu MDR3, e com isso ela fazia crises de migração de litíase, de repetição, e isso acabava alterando a enzima. Não só isso, na verdade, eu faço lesão de via biliar, e eu também faço lesão de hepatócito, a minha bile é extremamente agressiva, litogênica, tóxica, e aqui a gente acabou introduzindo o fibrato para ela de 100 miligramas, ou seja, com o tratamento otimizado do ácido desoxicólico, que é a primeira
linha de tratamento da LPAC, a gente não estava resolvendo, ela estava recorrendo com crise de pancreatite aguda, com piora de enzimas, e ela teve uma franca resposta. Então, na verdade, a associação do ácido desoxicólico com fibrato para ela foi salvadora de vidas mesmo. Então, na verdade, aqui em 2013, ela já tinha exames absolutamente normais, e eu a sigo até hoje, de 2013 a 2023, ela nunca mais teve nenhuma intercorrência biliar, né? Nem alteração de enzimas, as enzimas dela habitualmente são próximas a 20, e as enzimas canaliculares dela estão absolutamente dentro da normalidade. Essa gama GT é um pouquinho aqui mais alta, a gente acredita já normalizou, mas assim, é uma paciente que tem um sobrepeso, então ela fica num limitezinho mais superior. Mas assim, ela é um MDR3, então ela sobe a gama GT. A gama GT dela a gente não espera que seja baixa, porque o problema dela está no transportador da fosfatidilcolina e não do sal biliar propriamente dito. E sempre urido, né? Então o fibrato para ela melhorou sintoma, melhorou laboratório e melhorou clinicamente tudo, né? Absolutamente tudo. E aí é isso. A síndrome de colitíase com níveis baixos de fosfolípide, quando a gente tem que suspeitar. Então, ela tinha história de colestase gestacional, história de litíase intrahepática. Ela não tinha história familiar de litíase em jovem, mas ela tinha exame radiológico com foco hiperecogênico, né, de litíase intrahepática. Esse aqui é o último, tá, gente? E recorrência dos sintomas biliares após a colestectomia. Então, na verdade, a gente tem que suspeitar nesse cenário, a gente tem que suspeitar, e existem critérios diagnósticos para a gente fazer o diagnóstico clínico. Então, a síndrome de LPAC ou a colilitíase relacionada a baixo fosfolípide é diagnosticada de forma de certeza com a pesquisa da mutação genética, mas eu posso fazer o diagnóstico clínico se eu tiver 2 dos 3 critérios. Idade de início do sintoma biliar antes dos 40 anos ou colestectomia antes dos 40 anos, por cálculo de colesterol. Focos ecogênicos intrahepáticos ou microlitíase, que significa a precipitação dos cristais de colesterol, né, na imagem, isso pode ser um ultrassom, não precisa ser ressonância, e recorrência após a colestectomia. Na verdade, ela tinha os 3 critérios dos 3, né? Então, essa paciente vem evoluindo muito bem, né? E só um adendo aqui, que cerca de 50% dos pacientes que têm a mutação heterozigota PRO-ABCB4, eles podem ter a colestase gestacional também, que ela, no caso, tinha, né? Assim, a associação das duas não é uma situação obrigatória, mas é uma situação comum que tem que ser investigada. Então, quando você está tratando uma colestase gestacional, você avalia se há presença de litíase intrahepática e vice-versa. O tratamento é o ácido desoxicólico e, na verdade, o fibrato aí é uma sugestão para os pacientes que não respondem bem ao ácido desoxicólico. E o meu take-home message... Será que não salvei? E não veio. Gente, o meu take-home message... Eu acho que é isso, assim, é a gente realmente colocar no nosso repertório, quando a gente tem uma colestase inexplicada, é a gente pensar na história familiar, que é extremamente importante, a gente observar se tem gama GT normal ou discretamente elevada, se tiver uma gama GT elevada, pensar nos espectros que a gente conversou aqui do MDR3, né, tem uso de anticoncepcional, tem alguém na família com um quadro de colestase, não necessariamente seja um quadro parecido com o seu, mas alguém que coçou na gravidez, no terceiro trimestre da gravidez, né, alguém que já teve uma doença hepática, que precisou ser tratada, transplantada, enfim. E essa doença, na verdade, a LPAC, lembrar do risco do mesmo que seja baixa incidência, mas o risco do colangiocarcinoma. Então, a gente coloca esses pacientes em rastreio de colangiocarcinoma, porque faz fibrose e inflamação da via biliar pela litíase intrahepática. A gente acaba fazendo esse rastreio que é necessário.
Enfim, é muita coisa, né? Olha, Michelle, é muita coisa, mas sinceramente a aula realmente foi sensacional, Muito porque bom. Ah, imagina. não é fácil de compilar isso de uma maneira que, que a gente consiga realmente separar as coisas. Essa é uma aula difícil, e eu acho que deu para os meninos terem uma noção. E eu falo sempre isso para os meninos, que assim, vírus, cirrose, é o feijão com arroz. Então, assim, o bom hepatologista, ele tem que saber doença autoimune, né? Ele tem que saber as doenças metabólicas, porque isso é o que quase ninguém sabe diagnosticar e quase ninguém sabe tratar, né? A gente Sim. vê paciente assim com uma hepatite autoimune, assim, simples, os pacientes chegam assim completamente zoados no consultório com a gente. Então, isso com certeza é o que diferencia um bom hepatologista. Então, eu espero realmente que os meninos tenham aproveitado a aula, espero que o Rafael tenha gravado a aula. Não, mas assim, eu vou enviar essa aula, mas assim, eu vou fazer algumas correções, assim, eu acho que vale a pena fazer algumas correções e tem muita referência bibliográfica. É claro, Sim, né, eu faço isso, eu gosto de fazer isso, então assim, eu tenho 1 milhão de artigos que eu realmente li, gostei, mas eu acho que eu posso selecionar alguns que eu acho que vale a pena, assim, artigo de revisão. É, existem mais antigos, mas que eu acho que são fundamentais e assim, para você entender de forma estrutural, porque o resto fica discutindo a genética, que é legal, mas assim, eu acho que é isso, né, Fer? Vocês estão aí, eu tô aqui próxima de um grande centro, mas assim, a gente não tem a genética disponível. A gente não tem, é fato. Só que você não vai deixar de tratar o seu doente por isso. Então, sim. é isso, você tem que identificar, como o Rafael identificou, pô, uma gama GT normal. Então, para, eu não vou biopsiar o meu doente, né? É, Uhum. muito possivelmente é uma colestase genética. Aquele fluxograma é para colestase crônica, né? Eu acabei colocando para dizer que tá ali. Mas assim, se o seu paciente chega com um surto, com uma crise aguda, você não vai biopsiar. O clínico biopsiou esse meu paciente com uma brique, mas a gente não biopsiaria, né? Numa crise aguda, que está acontecendo de forma intermitente, assim. Então, eu acho que, enfim, são coisinhas, dados que a gente vai juntando e é muito legal quando você coloca no seu repertório essa possibilidade de saber por que você tá colocando, né? Pelo Acho menos que assim, por que que eu tô dando o Sacol para todo mundo, né? Porque a gente sabe que o pessoal prescreve o Sacol aí livremente. all the time, é. E assim, aqui, né, muitos casos, claro, é isso que a gente tem mais disponível, por mais que seja caro, sem efeito colateral. Mas se você for ler, por exemplo, na crise de Brick, Não vai. naquele artigo de 2010, você dá, Uhum. né? Principalmente se o paciente não normaliza fora da crise, você vai dar, né? Porque, tá, então será que essa Brick não é tão boazinha assim? Vamos manter um ácido desoxicólico para ver se melhora o laboratório. Mas assim, na crise, não vai resolver, né? Tá, eu não posso dizer que não vai resolver, mas na crise ele não vai abortar como a rifampicina. Eu acho que esse artigo e leiam o artigo de 98 do cansado, assim, sem modéstia à parte, assim, né? É uma pessoa que a gente usa muito como referência, eu acho que é o cara que mais sabe disso, assim, no Brasil. Mas, assim, cresce muito o teu conhecimento, sabe? Eu vou mandar umas referências, eu vou mandar. Agradeço.